Hoje eu vou te dar aqui 5 dicas de como você se aposentar, como se aposentar bem, né? 5 dicas de como você quer se aposentar bem, o que você deve fazer. Agora, se você quer ganhar salário mínimo, não precisa se incomodar, tá? Não precisa se incomodar, porque a estrutura da legislação do INSS, a estrutura da legislação da Previdência, com a reforma da Previdência, que começou lá em 12 de 11 de 2019, mais de 2 anos atrás, tá? Toda a estrutura, toda a engenharia, né? As regras, elas estão organizadas, estão alinhadas para você ganhar salário mínimo. Então, se você não tem nenhuma ideia, nenhuma preocupação, né? Nenhuma pretensão, nenhum objetivo de ganhar mais do que o salário mínimo, então você está dispensado. Você pode ir seguir o seu rumo, né? Aproveitar o seu tempo em outra coisa, porque o INSS vai providenciar que você ganhe salário mínimo. Legal? É essa a ideia. Agora, se você pretende ganhar de valor de aposentadoria, né? O valor, estou falando do valor, o valor da aposentadoria muito próximo ou igual ao valor que você recebe na folha de pagamento, a sua melhor remuneração, se você quer receber de aposentadoria aquele valor que é a sua melhor remuneração, opa, aí você já é obrigado a entender as 5 dicas que eu vou dar para você se aposentar, para você se aposentar bem. Eu só dou dica para o cara se aposentar bem, tá? Para o cara se aposentar bem. E bem o que é? É ganhar como valor de aposentadoria muito próximo ou igual o valor que o cara recebe enquanto está trabalhando, a sua melhor remuneração, tá ok? Essa já é, assim, uma coisa muito contraintuitiva. Por que é contraintuitiva? Porque se você pensa que é assim que acontece, não é assim que acontece, tá? Então, vamos lá, vem comigo aqui. Qual é a primeira dica? Dedicar tempo. A aposentadoria é uma árvore e você tem que dedicar tempo. Você tem que pensar a aposentadoria, né? Você está no canal Pedrosa Previdente. Previdente é aquela qualidade da pessoa que ela pensa o futuro, ela planeja o futuro, ela adivinha. Se ela pensa o futuro, se ela planeja o futuro, ela vai o quê? Adivinhar o futuro. E é simples pra caramba. Se você não dedicar tempo para o seu futuro, ele vai acontecer, mas não vai acontecer do jeito que você imagina. Ele não vai acontecer do jeito que você está desejando, porque você imagina, você deseja. Estou colocando aqui porque o desejo ele tem uma questão emocional. A aposentadoria é uma fase da vida que você deseja. Vai chegar um momento que você vai desejar. Só que, olha que louco, sabe aquele negócio que você deseja, mas você não pensa? Se você não pensa como que é, você não joga a sua imaginação, ela não vai acontecer, porque você não vai se orientar para ela acontecer, né? Então você tem que dedicar tempo. Hoje, esse dedicar tempo significa o quê, Pedrosa? Vamos assim na prática. Você tem que pensar na aposentadoria. Você tem que, a hora que você pensa que você dedica tempo, significa que você tem que estudar ela. Você tem que pegar e verificar tudo aquilo que se refere à sua aposentadoria. E aí você entra num planejamento. Você não vai conseguir a sua aposentadoria se você não fazer um planejamento dessa aposentadoria. Então, tu veja que aquilo que você dedica tempo é aquilo que consome a sua energia, é aquilo que te dá valor, não é mesmo? E tempo é o melhor, é o patrimônio, é o ativo mais importante que nós temos. Muita gente acha que é dinheiro. Não, não é dinheiro, é tempo. Se você não tiver tempo de você não pensar as coisas, não dedicar tempo aos seus projetos, se você não dedicar tempo às pessoas, o que acontece? Você vai perder o seu tempo com coisas que não vão te trazer nada. Se você não investir tempo hoje, você não vai ter aquilo que você deseja, tá? E aí você precisa fazer um planejamento. Você precisa fazer um planejar. Você planeja um monte de coisa na sua vida. A gente faz diversos planejamentos, só que os nossos planejamentos são a curto prazo. E você precisa fazer um planejamento aqui de longo prazo. Daqui a quantos anos é a sua aposentadoria? Você já pensou nisso? Olha bem, quando você faz esse exercício, você tem que dedicar tempo de pensar melhor isso, de olhar, de planejar, de verificar, né? E principalmente, quando a gente fala de tempo, a gente tem que ver com a idade. Então, uma dica é você exatamente com qual idade você quer se aposentar. A aposentadoria agora foi colocado o elemento idade. Antes era tempo de serviço. Antes era o tempo. Qual era o tempo? Todo mundo sabia. Mulher com 30 anos, o homem com 35. Hoje, isso não é relevante. Isso não é relevante hoje. Hoje é relevante a idade. Com que idade eu vou me aposentar? E a pergunta é com que idade você quer se aposentar? Então, olha bem, você já começa a pensar essa brincadeira, você já começa a relacionar essas questões. Idade
com o tempo e principalmente o valor. Qual é o valor que você quer se aposentar? Né? Porque para uma pessoa que ela tem um pouquinho de razão, assim, ela tem um pouquinho de desconfiômetro, ela é uma pessoa razoável, ela é uma pessoa de bom senso, ela dedica tempo, ela já começa a perceber o seguinte, opa, espera aí, se a minha vida está organizada em torno daquilo que eu vivo, em torno daquilo que eu trabalho, em torno daquilo que eu ganho, que é o meu salário, então eu tenho que me aposentar ganhando no mínimo muito próximo ou igual àquilo que eu estou ganhando hoje. Porque a aposentadoria é que vai substituir a minha renda como trabalhador, né, como receita. Eu não vou ter mais a minha remuneração, mas eu vou ter a minha aposentadoria. E aí, se o valor for abaixo do que eu estou ganhando hoje, significa que eu vou cortar coisas. Eu vou ter que cortar despesas, eu vou ter que cortar, vou diminuir o meu poder de compra, eu vou diminuir o meu poder de consumo, eu vou diminuir a qualidade daquilo que eu estou comprando, eu vou ter que deixar de comprar coisas. Eu vou ter que fazer um sacrifício, vou ter que adequar para baixo, não para cima, não posso manter. Tá vendo? Então é muito importante o valor. E eu gosto de perguntar o seguinte aqui, quando você está dedicando tempo, você também, no seu planejamento, você pode verificar isso com antecedência, né? Verificar isso com antecedência e aí já começar a tomar as providências para como é que você pode chegar no valor que seja igual, né? O valor que seja igual aqui, ó. O valor que seja igual à sua remuneração, tá? A sua remuneração atual, a sua melhor remuneração. Porque se o valor da sua renda mensal inicial for menor que a sua remuneração, significa que você vai descer a escada. Você vai descer a escada. Você vai descer a escada do quê? O que é essa escada? Você vai para o porão. Um porão é ruim, né? Você não quer morar no porão. O porão sempre é ruim. Porão é úmido, porão é escuro. Porão é sem janela, porão é frio, porão é ruim. Então, muita gente está morando no porão da sua aposentadoria, porque ele ganha salário mínimo. O que determina que você vai descer para cá é o valor da sua aposentadoria, tá? E aí, quando você vai para ver o valor aqui, quando você vai dedicar tempo, quando você vai fazer um planejamento, quando você vai verificar a idade que você vai ter, quando você vai verificar o valor, aí você vai ver as regras. Então, veja bem que dedicar tempo significa você entender melhor também as regras que estão vigorando hoje, aquilo que você pode usar a seu favor. A maioria das regras não são para te ajudar. A maioria das regras que estão presentes aqui hoje não são para te ajudar. Elas são para exatamente, eu sempre digo, né? A previdência hoje ela é cruel, ela é desumana e ela é terrível. O que eu quero dizer com isso? Por que ela é cruel? Cara, porque ela está preparada para fazer com que você ganhe salário mínimo. Então, pô, isso aí é cruel. Pedrosa, mas eu ganho 2 salários mínimos, eu ganho 2 salários e meio, eu ganho 3 salários, eu ganho 4 salários. Como é que eu vou ganhar salário mínimo? Porque a regra da aposentadoria, você vai ter 3 perdas, tá? Então ela está programada para você ter 3 perdas. A primeira perda é do salário de benefício. O seu salário de benefício. O salário de benefício é exatamente o quê? É todas as tuas contribuições somadas e divididas. E o salário de benefício, ele é igual a todas as contribuições contadas desde julho de 94. Então, é pegado 100% de todas as tuas contribuições desde julho de 94 até a data de agora. Você pode fazer isso agora. Você sabe o teu salário de benefício? Você não sabe o seu salário. Você não sabe o seu salário de benefício. Meu Deus do céu! Então você precisa dedicar tempo para você entender o seu salário de benefício, porque o seu salário de benefício ele é a base que vai definir o valor da sua aposentadoria, tá? Definir o valor da sua aposentadoria. Isso você pode saber agora, é muito importante você saber agora. Por quê? Porque se você saber agora quanto que é o seu salário de benefício, você vai levar um choque. Você vai levar um choque se você comparar o salário de benefício com a sua remuneração. Então, o salário-benefício, se você comparar com a sua remuneração, você já vai ter um baita de um ponto de interrogação, tá? Você já vai ter um baita de um ponto de interrogação. E por isso que quanto mais rápido você fazer isso, né, mais tempo você vai ter dentro do seu planejamento para poder alterar essa dificuldade, essa perda que você sabe que vai ter. E, né, por isso que eu digo que quem não quer se incomodar, não quer perder tempo aqui, não quer dedicar tempo para a questão da sua aposentadoria, que é uma fase da vida.
Você veja bem, você não pode cometer o erro, né? Que é uma dica que eu vou dar de graça aqui, tá? Uma dica que eu vou dar de graça que podia ser a sexta dica. Você não pode confundir o benefício, né? Aqui vou colocar aqui, ó. Você não pode confundir o benefício, né? O benefício ele é diferente, isso aqui é diferente do quê? Diferente de aposentadoria, tá? É diferente da aposentadoria. Ok? Benefício é aquele valor que você recebe do INSS. E esse benefício é colocado um valor, ele tem um nome, mas ele é benefício. Ele é um benefício, é um valor que você recebe. Ele não tem nada a ver com a aposentadoria. A aposentadoria é uma fase da vida. É uma fase da vida. Assim como você tem a primeira fase, a primeira infância, tem a infância, depois tem a adolescência, depois tem a idade adulta. Dentro da idade adulta, você tem a idade produtiva e depois você tem a idade que é da aposentadoria. Você tem a idade que a pessoa entra na aposentadoria, que ela não é tão produtiva. Por isso que a gente está fazendo uma educação previdenciária, para que você pense na sua aposentadoria tão logo você entre na idade adulta, tão logo você se insira no mercado de trabalho, tão logo você já tenha produção econômica, você já tenha resultado econômico, a hora que você começa a trabalhar, a gerar o trabalho e a gerar o quê? Resultado econômico, remuneração, renda, resultado. Né? Então isso tem um caminho para fazer. E isso você deve, dentro de uma a gente almeja isso, a gente tem um propósito de despertar isso nas pessoas jovens. Não, né? Geralmente quando a gente vai falar da aposentadoria são com as pessoas que já estão na fase, o quê? Da fase da aposentadoria. Mas e você é responsável por isso, de falar isso com os seus filhos, de falar com as pessoas novas que estão entrando no mercado de trabalho agora, que estão entrando na idade produtiva agora de fazer um empreendimento por sua conta, ou trabalhar com carteira assinada, ou entrar no serviço público, ou seja, a pessoa que começa a ter renda, começa a trabalhar e ter uma rendazinha, começa a ter uma remuneração, um salário, ou de outra forma, uma receita de outra maneira, trabalhando, né? Então, você não pode cometer o erro de confundir benefício com aposentadoria. Muitas vezes você encaminha um benefício, mas não é só aposentadoria. Tá? Então, as regras aqui, ela é feita para você perder. A primeira perda que você vai ter aqui é do salário de benefício. Tá? A segunda perda que está projetado é exatamente na alíquota. Tá? Qual é a alíquota que vai ser aplicada? Qual é a alíquota que vai ser aplicada em cima do seu salário de benefício? A alíquota sempre é aplicada em cima do salário de benefício. Essa é uma perda que você vai ter. A alíquota. E a alíquota tem a ver com a idade. A alíquota tem a ver com a idade. Quanto mais idade você tem, né? Quanto mais idade você tem, isso a alíquota vai influenciar. Quanto mais tempo você tem de trabalho, a alíquota vai influenciar. Então você tem que saber essa regra. Mas todas as regras têm isso aqui por trás. Todas as regras têm o salário de benefício. E algumas regras têm a alíquota, tem algumas que não têm, que é a regra de transação do pedágio 50%, vai ter o fator previdenciário, que também é uma alíquota, né? E tem a regra do 100%, que aí é só o salário de benefício, tá? Olha bem, aqui, se você ganhar 4 salários mínimos, aqui você vai levar uma lambada, porque comparando com a sua remuneração você já vai perder, e aqui na alíquota você já vai perder também. Aqui tu pode perder de 10 é fácil de perder, 10 a 20 a 30%. 30%. Aí tem mais a alíquota que vai também te furar, vai dar uma talagada aqui, cara, de 10, conforme a idade, conforme o tempo, né? Vai dar. Então, ou seja, só aqui nas duas, conforme você perde já 40%. Pô, se o cara ganhava 4, já está ganhando 2, né? Já tá tendo como RMI, já perdeu 50%. A RMI dele já foi aleijada. E se você ainda não se acautelar, né? Se você não acautelar, você vai perder o quê? O quê? Ao longo do tempo, você vai perder para a inflação. Ou seja, a correção. A correção da aposentadoria ao longo do tempo não é a mesma do salário mínimo. E isso faz com que você vá perdendo ao longo do tempo o seu poder de compra. Quanto mais inflação, mais perde. Até eu estou muito assustado porque nós já passamos de um percentual, né? A inflação já chegou em 10%, 11%, quer dizer, a oficial, né? A oficial, vem comigo, a oficial. Botijão de gás, 32%. Aliás, a gasolina, 32%. Botijão de gás em 26%. Cara, já 26% é mais que 10%, né?
Então, só esses aspectos já é mais que a inflação. Então, pensa que a inflação ela vai corroendo o poder de compra das aposentadorias. A aposentadoria é engessada, então ela perde muito, perde muito. Então, você, conforme o tempo, conforme a sua idade, conforme o tempo que você tenha, você vai ter essa perda aqui, tá? Então, essas 5 dicas para você relacionar aqui, para você pensar, são itens que você deve pensar, exatamente para você enfrentar essa realidade aqui, tá? Para você não se sujeitar a ganhar salário mínimo, para você fugir do salário mínimo e você ter a sua melhor aposentadoria. Olha bem, eu estou falando da melhor aposentadoria como uma fase de vida, mas ninguém dá carona a pé. Você, na sua aposentadoria, eu tenho certeza que você está pensando em liberdade de tempo. Na sua melhor aposentadoria, aquela que você almeja, deseja, né? Aquela que você sonha com ela, né? Você precisa ter saúde. Você dedicar, eu preciso ter saúde. Porque, cara, se o cara não tem saúde, arrebentou, né? Saúde é o nosso bem maior. Você precisa de tempo, liberdade de tempo, você precisa de saúde, você quer ter alegria, você quer estar com as pessoas que ama, as pessoas que ama, né? Você quer conhecer pessoas, quer conhecer lugares, você quer ter tranquilidade. Ninguém quer se incomodar na aposentadoria, né? Você quer ter tranquilidade para fazer aquilo que você gosta, aquele seu hobby, né? Você pode até continuar trabalhando, mas vai continuar trabalhando num outro ritmo, né? Fazendo aquelas coisas que te dão prazer, né? Que você até não tem tanto compromisso assim com o horário, né? Ninguém vai se aposentar para cumprir o horário. Então é isso que é a aposentadoria. Você não quer chegar numa situação aqui que você tenha escassez, que você passe privação, que você dependa de terceiros, que você tenha lá na solidão, porque ninguém quer ficar com você, né? Só dá trabalho, né? Que você, o que mais? Que você, solidão, tristeza, insegurança, né? E, cara, falta de dignidade, porque não consegue nem comprar os remédios, ou seja, isso aí é um final triste, isso aí ninguém de sã consciência deseja isso, tá? Então fica aqui as 5 dicas para você relacionar, para você poder colocar isso no seu cenário, se você não faz isso, né? Para você relacionar isso, para você começar no primeiro, pensa bem. Então, dedicar tempo para você entender melhor isso, isso entrar para dentro de você começar a planejar, né? Planejar precisa ter tempo, tá? Precisa ter tempo aqui. Tá? Essas 2 coisinhas, tempo e planejamento. Então dedique tempo, né? Acompanhe, se informe, se oriente e você com certeza, se você fazer isso, você vai ter sim, você vai conquistar aquela aposentadoria, aquela fase da vida importante no qual você vai ter muita alegria, no qual você vai ter muita satisfação, vai bater no peito e ter aquele sentimento de dever cumprido e vai deixar um legado para as pessoas que você ama e as pessoas que você tem estima e as pessoas que têm autoestima por você. Legal? Conte comigo nessa tarefa, de ajudar você, de passar orientação, dicas e informações, de realizar o seu planejamento, né, de te dar a dica de como fazer o planejamento para você conquistar as pessoas. E peço que você compartilhe esse conteúdo. Peço que você pense naquelas pessoas que muito precisam dessa informação e passe a elas. Seja um ser da luz que leva conhecimento para as pessoas. Eu convido você a ser meu parceiro nessa empreitada de levar educação previdenciária para as pessoas. Posso contar com você? Então se inscreve no canal, aciona o sino de notificação, né? Já deixa um like aí para a gente ganhar relevância e a gente chegar em muito mais pessoas. E a gente sempre se encontra, sabe quando? No próximo vídeo.